Olá pessoal, gostaria de dar continuidade com vocês então sobre o nosso tema, que é a história da salvação. Fazer só um resuminho do que nós já vimos no encontro passado, aonde nós retroagimos um pouco até a origem do pecado, né? Quando os anjos pecaram, se rebelaram contra Deus e foram lançados à terra. Falamos sobre Adão e Eva, o pecado que eles cometeram, que foi o pecado da desobediência, as consequências desse pecado para toda a humanidade. Depois falamos sobre Caim, né, o pecado de Caim quando assassinou o seu irmão, também por inveja. Então a desobediência e a inveja é que vem causando essa decadência do ser humano. Percorremos nesse período aí mais ou menos 1000 anos e chegamos até Noé. Quando chegamos em Noé, nós percebemos também que a humanidade estava cheia de pecado e cheia de violência, a ponto que Deus, chegou a dizer que tinha se arrependido da sua criação e pretendia exterminar todos os seres humanos, todos os animais, enfim, toda a sua criação. Mas encontrou em Noé uma pessoa justa e resolveu acreditar em Noé, na sua conduta, e dar uma chance à humanidade. Então, através de Noé, depois do dilúvio, ele com a sua família teve a graça de dar a continuidade nesse projeto de Deus de salvar a humanidade. Então, através dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, é que constituiu toda a descendência da humanidade. Então, todos nós hoje somos descendentes de um desses 3 filhos de Noé. Noé, nós percorremos aí mais um período de 1000 anos, e até chegarmos aonde a gente vai iniciar hoje, que é a história de Abraão. Abraão, ele é considerado o primeiro patriarca nessa história da salvação. Muitos iniciam a contagem dessa história a partir de Abraão. Nós resolvemos retroagir até Adão e Eva para mostrar para vocês essa questão do pecado. Então, por isso que nós retroagimos para falar do pecado de Adão e Eva e também do pecado, da origem do pecado, que aconteceu desde antes da criação. Na verdade, sim, a gente não sabe se foi antes da criação ou não, porque, como nós já falamos aqui, Deus está na sua eternidade com os seus anjos. Então, nós não sabemos, como nós somos seres temporais e temos essa questão do tempo na nossa cabeça, então a gente não consegue entender em que momento que os anjos pecaram, se já existia a criação ou não. Mas o fato é que eles foram expulsos do céu e vieram para a terra, e aí tentaram o homem a pecar, e do pecado do homem deu toda essa consequência do sofrimento. Então é isso que a gente queria que vocês entendessem um pouco, porque nós vamos falar de um povo escolhido por Deus. E aí fica um pouco difícil de entender por que esse povo escolhido por Deus tem que passar por tantas privações e por tantos sofrimentos. Apesar de toda a obediência desses patriarcas que nós vamos falar daqui para frente, já incluindo Noé que nós falamos, apesar da obediência desses homens, embora pecadores, aconteceram tantos sofrimentos, tantas privações, tantas dificuldades nas suas vidas. Muito bem, antes da gente iniciar falando de Abraão, vamos fazer a nossa oração de sempre, invocando o Espírito Santo para que Ele nos dê o discernimento necessário para o nosso bom entendimento. Vamos iniciar então em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quando nós começamos a falar então de Abraão, nós estamos ali por volta do ano 2000. Então 2000 é justamente a metade desse período entre a criação e o tempo de Jesus Cristo. São 4.000 anos da criação até Jesus Cristo. Então, nessa época é que Deus escolheu Abraão para ser aquele que daria descendência a esse povo escolhido por Deus. Então, Deus falou para Abraão que ele deveria sair da terra onde ele vivia, que era na cidade de Ur, lá na terra dos caldeus, né? Essa cidade de Ur, ela pode ser comprovada a existência dela, é só vocês pesquisarem, né? Que vocês vão perceber que foi descoberta as fundações dessa cidade. Muito bem, Deus convidou então a Abraão que deveria juntar toda a sua família, né? Deixar toda aquela cidade, toda a riqueza que ele tinha, porque Abraão já era um homem bem sucedido, já tinha riquezas, né? Mas ele devia deixar tudo e sair daquela terra em busca dessa terra prometida por Deus. Então Abraão pegou toda a sua casa e saiu numa caminhada de aproximadamente 2.000 quilômetros. Então vocês conseguem imaginar, né? No lombo de burros, com acampamentos, com toda a sua criadagem, seus animais, ele saiu por essa jornada de 2.000 quilômetros. Primeiramente ele parou numa região chamada Harã, ou Padã Harã, onde por ali ele viveu algum tempo, e viveu como estrangeiro, até que depois ele se deslocasse até o local da terra prometida, que era a região de Canaã, onde viviam os cananeus. Ficou vivendo lá como estrangeiro, houve lá ainda um período de fome, onde ele teve que se deslocar mais ao sul para o Egito. Ele ficou vivendo também no Egito como estrangeiro por algum tempo, até que ele pôde retornar novamente para a terra de Canaã. Então esse é o início aí da história de Abraão. E é importante a gente salientar também que Abraão ele é um personagem, né, assim, muito importante, fundamental até, para 3 religiões monoteístas, né? Ou seja, 3 religiões que são as religiões que creem num só Deus, num único Deus. E as religiões que tomam por base, que tem, né, Abraão como patriarca, é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, e foi fundada pelo profeta Maomé, e hoje ela é a 2ª maior religião do planeta. Só resumindo um pouco então, né? E Deus disse a Abraão: sai de tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Ao contrário dos anjos e dos nossos primeiros pais que optaram pela desobediência, Noé e Abraão se revelam com suas atitudes de extrema obediência e confiança, né, na promessa de Deus. Então vejam a obediência tanto de Noé quanto de Abraão. Um foi pedido a ele que construísse uma arca gigantesca
porque o mundo seria destruído. Ele tinha que juntar todas as espécies de animais e colocar nessa arca. Vocês conseguem imaginar como que uma pessoa, né, poderia crer numa promessa dessa, né? E Noé acreditou, né, e realmente foi abençoado por Deus. E aqui a mesma coisa, Abraão ele está na sua terra, já com sua riqueza, com sua família, com toda a sua criadagem, né? Com todos os animais que ele possuía, e ele é convidado por Deus a se deslocar dali por uma jornada desconhecida, por uma terra prometida que ele não conhecia. Então é uma questão de fé, é uma questão realmente de acreditar nesse chamado de Deus. E é uma coisa que, se a gente comparar com os nossos dias, nós temos muita dificuldade de perceber e acreditar nesse chamado que Deus nos faz. Mas mesmo com a sua obediência, né, Abraão ele passa por diversas dificuldades. Chegando à terra prometida, essa terra já está habitada pelos cananeus, né? E ali ainda passa por um período de fome, tem que ir para o Egito, viver como estrangeiro no Egito, até que essa fome passe e ele retorne para aquele local que seria a terra prometida, né? Então Abraão também num certo momento ele fica em dúvida. Mas o Senhor falou a Abraão, né, numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo protetor, tua recompensa será muito grande. E Abraão respondeu: Senhor Deus, o que me haverás de dar? Eu me vou sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E acrescentou: como não me deste descendência, um escravo nascido em minha casa será o meu herdeiro. Então nesse momento ele sente uma certa dúvida, porque ele já está de idade. E ainda tem um outro detalhe: a sua esposa, a Sara, ela é estéril, né? Então ele começa a falar: mas como que eu vou dar uma descendência se eu já estou numa idade avançada, minha esposa também, e ela é estéril? Então toda a minha herança vai acabar ficando para Eliezer, né, que era um escravo dele, era o escravo mais próximo dele. Então Abraão também passou aí por um momento de dúvida. Mas Deus lhe confirma a promessa. Então veio a palavra do Senhor: não será esse o teu herdeiro, um dos teus descendentes será o herdeiro. E conduzindo-o para fora disse: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a sua descendência. E Abraão teve fé no Senhor, e o Senhor levou isso em conta. Então aí mais uma vez a questão da fé, acreditar realmente nas promessas de Deus. E Deus disse-lhe: eu sou o Senhor, que te fez sair da cidade de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em posse. Mas, mesmo Deus confirmando essa promessa para Abraão, ele ainda se via meio perdido. Como que eu vou dar uma descendência nas condições em que nós estamos? Vivendo como estrangeiro, numa terra que nós não conhecemos, que não somos bem-vindos, porque os cananeus não viam bem a presença de toda a casa de Abraão naquela região, né? E a Sara também tinha essa dúvida. Então, nesse momento de impaciência pela espera da promessa de Deus, Sara teve uma ideia. Deus prometeu uma descendência para Abraão e não para mim. Então ela resolve dar a sua escrava para Abraão, para que ele tivesse um filho com ela, achando que através desse filho viria a descendência de Abraão. E essa escrava, ela teve um filho que deram o nome a ele de Ismael. Aí depois o Senhor apareceu novamente a Abraão
E levantando os olhos, Abraão viu perto dele 3 homens de pé. Aqui a igreja vê nesses 3 homens, nesses 3 que foram considerados por um momento também como anjos, a presença da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim que Abraão viu esses homens, saiu correndo ao seu encontro e prostrou-se por terra. E eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: no ano que vem, por este tempo, voltarei a ti, e Sara, tua mulher, já terá um filho. E Sara, que estava na entrada da tenda, riu em seu íntimo, pois ela já era de idade avançada e estéril. Então Sara não acreditou naquele momento nessa revelação. E o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? No ano que vem, por este tempo, voltarei e Sara já terá um filho. E Sara concebeu um filho na sua velhice, que foi chamado de Isaque. Abraão já tinha nessa época do nascimento de Isaque 100 anos. E Sara ainda disse: Deus me fez sorrir, e todos os que souberem vão sorrir comigo. E depois acontece que tanto Ismael, o filho da escrava, com Abraão, quanto Isaque, estavam crescendo juntos. E veio que Sara ficou com um certo ciúme, um receio, na questão de qual dos 2 filhos herdaria tanto os bens de Abraão, que era bastante, Abraão, nessa altura da sua vida, já tinha prosperado ali junto aos cananeus, e ela resolveu então falar para Abraão que expulsasse Sara e o seu filho da sua casa. Quando a gente fala aqui casa, a casa de Abraão, a gente considera toda a sua família, esposa, filhos, mas também todos os seus bens, todos os seus animais, toda a sua criadagem, todos os seus escravos. Então isso é o sentido de casa naquela época, E Abraão, que ficou triste com esse pedido de Sara, teve um aviso de Deus. Deus disse a Abraão: Abraão, faça tudo o que Sara está te pedindo. Eu tenho planos para Ismael. Então Abraão realmente expulsou Agar, que é a sua escrava, com o seu filho Ismael. E nós vamos ver lá na frente que Ismael depois teve 12 filhos, organizou 12 tribos chefiados por cada um desses filhos, e teve também uma grande descendência. E os ismaelitas, que são os descendentes de Ismael, vão ter um papel importante que a gente vai ver mais à frente. Isaque já estava com 12 anos quando Deus resolveu pôr Abraão à prova mais uma vez. Apesar de todas as dificuldades, da demora para vir o seu filho Isaque, quando Isaque já está com 12 anos, Deus prega uma peça para Abraão. Ele disse assim: toma o teu filho único Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali, em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, encilhou o jumento, tomou consigo 2 criados e o seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. Então, mais uma vez, a gente vê aqui a obediência de Abraão. Abraão nem sequer questionou o porquê que Deus estava pedindo a ele esse sacrifício tão grande. Então aqui a gente vê realmente a questão da obediência. Abraão percebe que, mesmo com esse pedido tão cruel naquele momento para ele, que era sacrificar o seu filho, seu único filho, aquele que Deus havia prometido dar uma grande descendência, ele é solicitado a sacrificar esse filho. Mas ele crê e continua a atender esse pedido de Deus. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque.
enquanto ele levava o fogo e a faca. Os dois continuaram caminhando juntos. Isaque falou para o seu pai e disse: Pai, nós temos o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão simplesmente respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram caminhando juntos. Quando eles chegaram ao local indicado por Deus, Abraão ergueu ali o altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha do altar. Depois estendeu a sua mão, tomou a faca, a fim de matar o filho para o sacrifício. Então a gente percebe que Abraão realmente ia cumprir, com aquilo que Deus havia lhe pedido. Ele não ia realmente poupar o seu filho. Mas nesse momento o anjo do Senhor gritou-lhe do céu dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E o anjo disse: Não estendas a mão contra o menino e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não recusastes teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num espinheiro. Pegou o carneiro e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. E o anjo ainda chamou Abraão pela segunda vez e lhe falou: Eu juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, já que agistes deste modo e não me recusastes teu único filho, eu te abençoarei e tornarei tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como as areias do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Então, abençoado é realmente aquele que confia no Senhor. Bom, Isaque agora está adulto, não temos mais Abraão e Sara, que já faleceram, e Isaque se casa com uma mulher chamada Rebeca. E desse casamento nascem Esaú e Jacó, os dois filhos de Isaque. E Deus então vem na presença de Isaque e confirma essa promessa que havia feito para Abraão. Isaque se estabeleceu numa região indicada por Deus através de sonho. E lá Isaque tornou-se agricultor, plantou, e colhia 100 vezes mais do que aquilo que ele plantava, porque ele havia sido abençoado. Foi enriquecendo sempre mais até tornar-se um homem muito rico. Possuía rebanhos de ovelhas, bois e numerosa criadagem, de modo que os filisteus, que é a terra onde ele havia se estabelecido, ficaram com inveja dele a ponto de o expulsarem. Isaque voltou então para a terra onde estava seu pai, voltou para a terra dos cananeus. Mas mesmo assim, antes dele se estabelecer melhor ali na terra dos cananeus, teve muita confusão por conta dos poços, porque esses poços eram os únicos meios que eles tinham de dar água para os seus animais e para as suas famílias. Então, como eles tinham muitos animais e nessa região não tinha rios, eles dependiam desses poços para poder dar água aos seus animais. Então houve muita confusão, algumas brigas, até um princípio de guerra com aqueles povos pelas posses desses poços. Mas Isaque acabou tendo que se mudar para outra região, mais longe, até onde ele fez os poços dele mesmo e teve um pouco ali de paz. Muito bem, acontece que Rebeca, ela demonstra sua preferência pelo filho mais novo, que é Jacó, enquanto que Isaque tem sua preferência por Esaú, que era o filho mais velho. Isaque já estava de idade avançada, já quase não enxergava mais, e Raquel e Jacó resolvem se aproveitar disso e pedir a bênção de Isaque para Jacó, fazendo com que Jacó se passasse por Esaú.
Então Isaac acabou abençoando Jacó ao invés de Esaú. E com isso, Esaú acabou nutrindo um ódio muito grande pelo seu irmão. Tanto que Rebeca, quando soube disso, pediu para chamar Jacó e disse a Jacó: olha, foge porque o seu irmão Esaú quer te matar, né? Esaú havia dito: estão perto os dias de luto por meu pai, depois vou matar o meu irmão Jacó. Então ele só estava esperando a morte e o luto, os dias de luto pela morte do pai para matar Jacó. E assim foi feito. Jacó fugiu então para a casa do seu tio lá na terra de Harã. Harã é aquele lugar onde Abraão fez a sua primeira parada, se estabeleceu ali por algum tempo. Lá haviam ficado os parentes de Rebeca, os tios dele. E Rebeca disse assim: olha, fica lá com o meu irmão Labão por alguns anos, até que a fúria do seu irmão passe e ele se esqueça do que você fez para ele. Depois mandarei buscar-te. E assim foi feito. Jacó foi para a terra de Harã, ficou lá com o seu tio Labão, e lá ele tinha duas primas, que era Lia e Raquel, E Jacó acabou se apaixonando por uma das filhas, que é Raquel, e pediu Raquel em casamento em troca de 7 anos de trabalho para o seu tio Labão. E assim foi feito. Jacó trabalhou por 7 anos para ter o direito a Rebeca como a sua mulher. E, tendo completado esses 7 anos, Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, pois completou o seu tempo e quero viver com ela. Então Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um grande banquete. Então, quando a gente fala banquete, naquela época, era uma semana de festa, que era assim que eles tinham como tradição celebrar as festas de casamento. E naquela primeira noite, esse grande banquete regado a comida e bebida. Então, chegado à noite, Labão tomou a sua filha Lia e levou a Jacó, que dormiu com ela. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia e disse a Labão: mas por que fizeste isto comigo? Não te servi por Raquel? Por que me enganastes? Então dá para imaginar como é que havia sido a festa, Jacó devia estar muito bêbado, que nem percebeu que ele dormiu com a Lia e não com a Raquel, que ele tanto amava, E Labão ainda respondeu para ele: olha, não é costume em nosso lugar dar a filha mais nova antes da mais velha. Faz o seguinte: termina esta semana de festa e te será dada também a outra, no caso Raquel, pelo serviço que me prestarás durante outros 7 anos. E Jacó acabou concordando, só que dessa vez ele recebeu Raquel antecipado, por mais 7 anos de trabalho. E assim ele tinha Lia e Raquel como suas esposas. Acontece que Lia era fértil, enquanto que Raquel, que Jacó mais amava, era estéril. E assim como Sara fez com Abraão, dando a sua escrava Agar para ter um filho, Raquel fez a mesma coisa. Raquel deu a sua escrava para Jacó para que ele tivesse filhos como se fossem filhos dela. Jacó já havia tido vários filhos com Lia. Só que no decorrer do tempo, Lia também parou de ter filhos e fez a mesma coisa que Raquel. Deu a sua escrava a Jacó para que ele tivesse filhos com ela. E no final das contas, Raquel acabou tendo um filho com Jacó, que é José. Esse foi José, o penúltimo filho. E depois que nasceu esse último filho, até aquele momento, que era José, Jacó pediu a Labão para liberar a sua família e foi viver numa região próxima, aonde ele prosperou, abençoado por Deus. E acontece que durante essa mudança, enquanto ele estava saindo da
a casa de Labão, se separando da casa de Labão e formando a sua própria casa em outro lugar, num momento eles tiveram que atravessar um riacho, uma torrente, né? E depois que todos haviam passado, que Jacó tinha ajudado a todos, né, a família, os animais, os escravos, estava só ele do lado desse riacho, apareceu um homem que se pôs a lutar com ele. E eles lutaram a noite toda, até o raiar do dia. E esse homem, né, que era um anjo, vendo que não podia vencer Jacó, atingiu ele na coxa, de modo que o tendão se deslocou enquanto lutava com ele. E o homem disse a Jacó: larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó, percebendo que ele estava lutando não era com um homem, mas com um anjo, ele disse: não te largarei, se não me abençoares. E esse homem lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. E esse homem lhe disse: doravante não te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com homens e vencestes. E Jacó lhe pediu: dize-me por favor teu nome. Mas ele respondeu: para que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. E esse nome que ele recebeu e que ele passa a ser chamado então a partir deste momento, não mais Jacó, mas Israel, significa a junção de dois nomes, Isra com El. Isra, que quer dizer aquele que luta, né? E El, que significa Deus. Então Israel vem da junção dessas duas palavras, que significa aquele que luta com Deus. Muito bem, agora então a gente entra num outro período, que é a história de José, que até então era o filho mais novo. Lembrando que José foi o 11º filho, né, de 12 filhos que Jacó teve. Então ainda falta nascer um filho, o último filho, que é Benjamim, que a gente vai ver na sequência. Então os outros 10 irmãos, percebendo que Israel amava também mais José, porque era o filho mais novo e que havia sido concebido na sua velhice, começaram a sentir inveja e raiva de José. Tanto que já não podiam falar-lhe pacificamente. E José, ele tinha dons, né? Ele tinha um dom de revelar sonhos. E José teve um sonho, né, que acabou contando aos seus irmãos, que ficaram odiando ele ainda mais. E o sonho que ele contou aos irmãos foi assim: estávamos no campo atando feixes de trigo, de repente o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os ossos o cercaram e se prostraram diante do meu. E os irmãos lhe disseram: será mesmo que irás reinar sobre nós e dominar-nos? E o odiavam mais ainda por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E José teve ainda um outro sonho que contou aos irmãos. Tive outro sonho, disse ele. Vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que sonhaste, José? Acaso vamos nós prostrar por terra diante de ti, eu, tua mãe e os teus irmãos? E os irmãos o odiavam e invejavam ainda mais. E o pai guardou esse assunto. Disse Israel a José: vai ver se teus irmãos e os rebanhos estão passando bem e traze-me notícias. Então aqui a gente percebe que os irmãos mais velhos tinham a função de cuidar dos rebanhos. E como os rebanhos eram grandes e essa região deles era uma região de deserto, eles tinham que viver acampados longe de casa em busca de pastagens e de água para esses animais. E José, como era o filho mais novo, ficava em casa. Então quando Israel pede que José vai ver como é que estão os irmãos e traz notícia, né? E quando os irmãos viram que José se aproximavam, né, disseram: aí vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos ao pai que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os seus sonhos. E Rúben, que era um dos irmãos, ouvindo isso, tentou livrá-lo e disse: não lhe tiremos a vida, não derramei sangue.
lançai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis a mão contra ele. E ele falava isso porque queria livrá-lo das mãos dos outros irmãos e devolvê-lo ao pai. E assim que José se aproximou dos irmãos, agarraram-no e o lançaram numa cisterna que estava sem água. Levantando os olhos, eles avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximavam, proveniente de um lugar chamado Galade, e traziam nos seus camelos especiarias, bálsamos, resina, que eles transportavam para o Egito para vender. Então esses ismaelitas, eles haviam se tornado ali na região comerciantes. Um outro irmão, Judá, disse aos demais: bom, que proveito teríamos em matar o nosso irmão e ocultar o crime? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas? Não levantemos nossa mão contra ele, pois é nosso irmão e nossa carne. E os outros irmãos acabaram concordando. Então eles tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e, embebendo a túnica em sangue, mandaram levar ao pai, dizendo: encontramos isso. Examina para ver se é ou não a túnica de teu filho. Jacó, quando viu a túnica, reconheceu e disseram para ele, um animal feroz devorou José, estraçalhando-o por inteiro. E Jacó, percebendo então que seu filho mais novo, que era o que ele mais amava, havia morrido, chorou a morte do filho por muitos dias de luto. Enquanto isso, os madianitas venderam José no Egito. Os madianitas aqui eram os mesmos ismaelitas, Aqui está citado madianitas porque eles viviam numa região chamada Madian. Então eles venderam José como escravo lá no Egito a um homem chamado Putifar. E esse homem ele era ministro do faraó e responsável pela guarda pessoal do faraó. Mas o Senhor estava com José, e ele se tornou um homem bem-sucedido, morando na casa do seu senhor egípcio. José conquistou as boas graças do patrão e ficou a seu serviço. O patrão o nomeou administrador de sua casa, confiando-lhe todos os seus bens. Aconteceu depois que a mulher de seu patrão pôs nele os olhos e disse: dorme comigo. Mas José recusava, mesmo diante da insistência da mulher. Como a mulher não teve sucesso em seduzi-lo, acabou invertendo a história e começou a falar ao seu marido nesses termos, dizendo: esse escravo hebreu que trouxestes para casa abordou-me querendo abusar de mim. Quando levantei a voz e comecei a gritar, ele largou o manto aqui comigo e fugiu para fora. Então, na verdade, está narrado lá na Sagrada Escritura que a mulher insistia em seduzi-lo e um dia, agarrando ele, José tentou fugir dela e, para se livrar dela, acabou se livrando também do manto que ficou na mão dela. E ela acabou dizendo ao marido que ele tentou agarrar ela e acabou largando ali o manto. E o marido, ao ouvir o que a mulher contava, ficou furioso. Mandou prender José e lançou-o no cárcere onde guardavam os presos do rei. Mas o Senhor estava com José e concedeu-lhes em seu favor, atraindo-lhe a simpatia do carcereiro, chefe da prisão. Esse carcereiro-chefe confiou aos seus cuidados todos os que achavam presos. Era ele que organizava tudo quanto lá na prisão se fazia. O carcereiro-chefe não se preocupava com mais nada, porque o Senhor estava com José e fazia-lhe prosperar em tudo o que fazia. E ocorreu que 2 ministros do faraó, um era chefe dos copeiros e outro que era chefe dos padeiros, foram presos no mesmo lugar onde estava José. E certa noite o chefe dos copeiros, e também os chefes dos padeiros, que estavam presos, também tiveram um sonho, e cada um com um significado diferente. Pela manhã José os encontrou abatido e perguntou-lhes o que havia acontecido. E eles responderam: tivemos um sonho e não há ninguém aqui que o interprete. E José disse:
Por acaso não cabe a Deus a interpretação dos seus sonhos? E o chefe dos copeiros contou a José dizendo: no meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos, e logo que as folhas saíam, floresciam e as uvas amadureciam. E José lhes disse: este é o significado do teu sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó levantará a tua cabeça. Ele te reconduzirá ao teu cargo e porás a taça em tuas mãos, como antes o fazias quando eras copeiro. Mas quando as coisas... Aí José faz um pedido para ele, né? Mas quando as coisas te correrem bem, lembra-te de mim e faze-me o favor de me recomendar ao faraó para que me tire desta prisão. E quando o chefe dos padeiros viu que José havia explicado bem o sonho do outro, disse: eu também tive um sonho. Eu carregava sobre a minha cabeça 3 balaios de pão branco. No balaio de cima havia toda sorte de guloseimas preparadas pelos padeiros para o faraó, e as aves comiam do balaio que o levava sobre a cabeça. E José respondeu: este é o significado do teu sonho. Os 3 balaios são também 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó levantará a tua cabeça. Ele te pendurará numa árvore para as aves comerem a tua carne. E ora, realmente ao 3º dia, o faraó celebrava o seu aniversário e ofereceu um grande banquete a todos os seus servidores, a todos os seus empregados. E de fato levantou a cabeça do chefe dos copeiros e do chefe dos padeiros. E então o faraó reconduziu o chefe dos copeiros ao cargo de servir ao faraó. E quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, conforme a interpretação que José lhe havia dado. Mas o chefe dos copeiros não pensou mais em José, ou seja, esqueceu daquele pedido que José havia feito. Muito bem, passados 2 anos, quem teve sonhos foi o faraó. E ele sonhou que se achava às margens do rio Nilo e viu subir dele 7 vacas bonitas e gordas para pastar na várzea. Mas atrás delas subiram também do rio outras 7 vacas feias e magras, que se colocaram junto às 7 que já estavam à margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas bonitas e gordas, e nisso o faraó acordou. Depois o faraó adormeceu novamente e sonhou pela 2ª vez. Viu 7 espigas bem graúdas e belas saindo do mesmo caule, mas atrás delas brotaram 7 espigas xoxas, ressequidas pelo vento leste. E as 7 espigas xoxas engoliam as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e viu que era um sonho. Pela manhã, com o espírito bastante perturbado, o faraó pediu para chamar todos os adivinhos e todos os sábios ali do palácio. Contou para eles os seus sonhos, mas não houve quem soubesse interpretar esses sonhos. Foi aí que o copeiro se lembrou de José e da interpretação dos sonhos que ele havia feito lá na prisão. E contou ao faraó. E o faraó mandou chamar José imediatamente e depressa o tiraram da prisão e José se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer que você apenas ouve um sonho e logo o interpretas. E José respondeu ao faraó: não eu, mas Deus dará uma resposta plausível ao faraó. José ouviu os sonhos do faraó e deu a ele a seguinte interpretação: o sonho do faraó constitui uma unidade. Deus deu a conhecer ao faraó o que vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas bonitas são outros 7 anos, pois o sonho constitui uma unidade. As 7 vacas magras e feias que subiam atrás das outras são outros 7 anos,
E as 7 espigas, xoxas e ressequidas pelo vento leste, correspondem a 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó, Deus lhe fez ver o que vai fazer. Virão 7 anos de grande fartura em todo o Egito, e depois virão 7 anos de carestia, que farão esquecer toda a fartura na terra do Egito, e a fome acabará com o país. Esquecerão que houve fartura no país por causa da fome que seguirá, pois será terrível. A repetição do sonho por 2 vezes significa que da parte de Deus o fato já está decretado e que ele se apressará em executá-lo. Portanto, o faraó procure um homem inteligente e sábio e o ponha à frente de todo o Egito. Então a gente vê aqui que José, além de interpretar os sonhos, dá um conselho valioso para o faraó. Ele disse assim: nomeie o faraó fiscais pelo país e recolha a 5ª parte de todas as colheitas do Egito durante os 7 anos de fartura. Reúnam todos os víveres dos anos bons que virão e, por ordem do faraó, armazenem o trigo e o guardem como provisão nas cidades. Esses mantimentos servirão de provisão ao país para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, a fim de que o país não pereça de fome. Essas palavras agradaram ao faraó e a todos os seus servidores. E o faraó disse: poderíamos, por acaso, encontrar outro homem como este, dotado do Espírito de Deus? E disse para José: uma vez que Deus te revelou essas coisas, não há pessoa tão inteligente e tão sábia como tu. Serás tu quem governará o meu palácio a teu comando. Todo o povo te obedecerá. Só pelo trono serei maior do que tu. E o faraó disse ainda a José: olha, eu te ponho à frente de todo o Egito. O faraó tirou então o seu anel da mão e o colocou na mão de José. Mandou vesti-lo com vestes de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Depois o fez subir no seu 2º carro e o proclamara à sua frente, de joelhos. Assim José foi posto à frente de todo o Egito. Então realmente Deus estava com José, De todas aquelas coisas ruins que antecederam, Desde do ódio dos seus irmãos, da tentativa de assassiná-lo, de vendê-lo como escravo, depois de tudo que aconteceu lá na casa de Potifar, 2 anos na prisão, José realmente é recompensado por Deus. E continuando, o faraó ainda disse a José: eu sou o faraó, mas sem ti ninguém moverá a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Safenat-Faneque e deu-lhe em casamento a Senete, filha do sacerdote Dion. José viajou por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se pôs a serviço do faraó, rei do Egito. E José se manteve à frente de todo o Egito, governando para o faraó durante todo esse período de fartura, guardando todo o mantimento que era possível. E terminando os 7 anos de fartura, começaram a vir os 7 anos de fome no Egito e em todos os países vizinhos, como José havia previsto. E quando todo o Egito começou a sentir fome, o povo se pôs a clamar ao faraó, pedindo pão. O faraó disse à população: dirigi-vos a José e fazei tudo o que ele vos disser. E a falta de alimento se deu também na terra de seu pai e de seus irmãos. É aqui que entra todo o detalhe da história, Toda a fome, ela não aconteceu só no Egito, mas em todos os países, nas regiões vizinhas. E aí, voltando lá para Canaã, Jacó, ao ver que no Egito tinha cereais, ele pediu aos seus filhos: por que ficais aí parados, olhando um para os outros? Ouvi dizer que no Egito há trigo. Descei até lá e comprai trigo para nós,
a fim de nos mantermos vivos e não morrermos. Assim, os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Os filhos de Israel, ou de Jacó, chegaram com outros grupos da região que também vinham comprar cereais, pois havia fome em Canaã. José governava o país e era ele quem vendia cereais a toda a população. Quando chegaram os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Lembrando aqui que nesse período em que José foi vendido como escravo, e esses 7 anos que ele estava à frente do Egito, nasceu o seu 11º irmão. Então aí Jacó, Israel, passa a ter 12 filhos. O filho mais novo, que é Benjamim, José ainda não conhecia, porque quando ele foi vendido como escravo, Benjamim ainda não havia nascido. Muito bem, como faltava comida em todo o país e a fome se agravava, tanto o Egito como Canaã estavam esgotados pela fome. Com a venda do trigo, José chegou a recolher todo o dinheiro que havia no Egito e em Canaã, e depositou-o no palácio do faraó. Esgotado o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios e os cananeus, em peso, recorriam a José pedindo: dá-nos pão, ou será que teremos de morrer em tua presença, porque o nosso dinheiro acabou? E José lhes respondia: se já vos falta o dinheiro, trazei-me vossos rebanhos, e eu vos darei pão em troca. E eles trouxeram os animais, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, bois, jumentos. E naqueles anos forneceu-lhes pão em troca de todos os rebanhos, em troca de terras e de servidão. Então José com isso adquiriu para o faraó todas as terras do Egito, porque os egípcios eram obrigados, por causa da fome, a vender cada um o seu campo. Assim a terra veio a ser propriedade do faraó, e José submeteu todo o povo à servidão do faraó, de um extremo ao outro do território do Egito. Eu só quero abrir um parênteses aqui, pessoal, para voltar um pouquinho atrás. Nós vimos há pouco que quando os irmãos de José chegaram no Egito, eles se prostraram diante de José. E é bom a gente enfatizar que eles fizeram isso não porque eles reconheceram José, mas fizeram isso pelo alto cargo que José ocupava lá no Egito. Então foi em respeito a esse cargo de José que eles se prostraram, e não porque eles reconheceram José. Mas por outro lado, José reconheceu eles. Mas com muita dor no seu coração, ele guardou isso para si, pensando, como que vai ser agora? E aí conversando, ele resolveu a conversar, dialogar com esses irmãos, e manteve eles ali no Egito por alguns dias, até que José descobre, através dessas conversas, que o seu pai ainda está vivo e que agora ele tem um irmão mais novo que ele ainda não conhece, que é o Benjamim, que nasceu depois que ele foi vendido pelos ismaelitas, como escravo ali no Egito. Então José prega uma peça ali com os irmãos dizendo: olha, eu não vou vender alimentos para vocês, eu acredito que vocês são espiões aqui no meu país e que vocês devem ficar aqui presos. Então bate o desespero nos irmãos e tal, até que José permite que eles voltem para a terra deles, para buscar o pai e o irmão mais novo, para comprovar que realmente eles eram uma família de pastores, de agricultores e não espiões. Então José, depois que a família vem para o Egito, os irmãos traz o pai e o irmão mais novo, José se revela para eles, e perdoa eles. E eles ficam com muito medo de uma vingança de José, porque José tinha poder no Egito, e eles sabiam que a maldade que eles haviam feito com José era muito grande.
mas eles pediram perdão para José e pediu até que livrasse eles de uma vingança, né? Disseram que o pai deles havia pedido que livrasse eles dessa vingança. E José disse: não, olha, fiquem tranquilos, porque se isso aconteceu é porque Deus queria me colocar aqui nesse lugar, à frente do Egito, por um bem maior. Então ele perdoou os seus irmãos e toda a casa de Israel se estabeleceu ali no Egito. E ali eles prosperaram. Mais adiante, Jacó abençoa os 2 filhos de José, não abençoa José, mas abençoa os 2 filhos de José. Depois, eles, estabelecidos ali, eles prosperam, né? Se tornam numerosos, uma grande casa, e Jacó morre. Inclusive, José prepara um grande funeral, um funeral que muita gente do Egito, grandes comitivas, né, foram até a terra de Canaã para ser sepultado lá onde estavam os seus pais, né, que era Isaac, Abraão, Sara. Então até o povo, ali os cananeus, né, quando viram aquela grande comitiva, disseram: realmente esse que faleceu devia ser um grande homem. E acontece que depois também José morre. E aí toda a casa de Israel que prosperava ali no Egito, né, forma um grande povo. E aí vem uma outra fase, que é o grande crescimento desse povo de Israel dentro do Egito. E isso começa a preocupar os egípcios, né? O faraó também morre, vem um novo faraó, novos governantes, e eles começam a olhar para aquele povo estrangeiro ali como um povo que colocava ameaças para eles, né? Uma ameaça política, uma ameaça financeira, e resolve aos poucos começar a tirar o poder, né, desse povo de Israel, até o ponto que escravizam eles. Nós não sabemos dizer quanto desses 400 anos, quanto tempo foi de prosperidade e quanto tempo foi de escravidão. Mas o fato é que, ao passar do tempo, os egípcios começaram a pressionar de tal forma esses estrangeiros, esse povo de Israel, até que eles se tornaram escravos. Nós vamos ter um período onde nós vamos chegar em Moisés, que é um outro personagem importante, que é encarregado da libertação desse povo já escravizado. Mas fica para o nosso próximo encontro, ok? Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo, se Deus quiser.